Parashá Vaet Hanan. Vamos começar aqui com um breve resumo daquilo que a Parashá Vaet Hanan traz para a gente. Vou tentar ser bem objetivo, bem rápido, porque eu tenho bastante coisa para compartilhar e se eu me enrolar, eu vou passar do tempo. Então, começando com os tópicos da Parashá Vaet Hanan, primeiramente, o nome dessa Parashá. Vaet Hanan significa eu supliquei ou eu pedi. Não tem slides. Eu supliquei, eu pedi. Eu descobri que os slides mais me atrapalham do que me ajudam. Me perco. E a Parashá se chama Vaet Hanan, eu supliquei, porque justamente começa com as palavras de Moshe, dizendo, eu supliquei ao Eterno para que ele me deixasse entrar na boa terra. Na boa terra, como o Orochi trouxe na semana passada. E alguns outros temas. Moshe reitera os princípios da fé, cidades de refúgio na Transjordânia, revisão das leis da Torá, repetição dos 10 mandamentos, primeiro parágrafo do Shema Israel, aviso para não se esquecer de Deus, e aqui nós vamos ver alguns alertas, algumas observações de algumas consequências que acometeriam o povo de Israel caso eles desobedecessem a Deus. Inclusive, eu vou falar um pouquinho do 9 de Ave hoje. Apesar que o 9 de Ave já passou, ele traz o ensino para a gente que é contínuo, que não se limita somente à data específica. E a gente vai ver um pouquinho do 9 de Ave como consequência também da desobediência alertada aqui nessa Parashá. Aí temos mais 2 tópicos, relembrando o Êxodo e, por fim, entrando na Terra Prometida. Tudo certo até aí? Amém. Eu dei um tema para essa Parashá que é o seguinte, súplica por Mashiach, súplica pelo Messias, e também súplica para sermos templo, habitação, morada de Deus. E eu queria começar com o Midrash hoje. O Midrash fala que o termo Vaet Hanan, ele não é muito comum, ele não é muito usual na Torá. E tem uma questão legal aqui, porque Vaet Hanan, a equivalência numérica é de 512. Então o Midrash fala que nada mais, nada menos que 512 foram as vezes que Moshe suplicou a Deus para entrar na terra. E aí Deus falou, o quê? Basta. Você não vai entrar na terra, não quero mais ouvir falar sobre isso. E a gente entende que, pelo menos pela Torá escrita, que Moshe parou de pedir, parou de suplicar. Agora, existe uma teoria consolidada na tradição judaica que é a seguinte, se Moshe entrasse em Canaã, naquela época, naquele momento, começaria naquele exato momento a era messiânica. Isso é uma teoria consolidada no judaísmo, você pode pesquisar. Não que Moisés fosse o Messias, mas por conta da justiça, dos méritos de Moshe, se ele entrasse na terra, o Mashiach surgiria, apareceria ali no meio, naquele momento. Então, o que os sábios falam? Quando Moshe suplica a Deus para adentrar a terra prometida, não é um pedido por si mesmo. Não é pensando nele, o que aparentemente nos sugere. Mas, na verdade, é um pedido pelo próprio povo. Ou seja, se eu entrar na terra, e aí não é uma falta de humildade de Moisés, ele sabia da relação que ele tinha com Deus. Então, assim, se eu entrar na terra, isso vai ser bom para o povo. Então, a insistência de Moisés para entrar na terra era pensando no povo. E aí o que acontece? Os sábios dizem que provavelmente Moisés continuou insistindo. Apesar de a gente ler na Torá e parecer que ele parou por ali, tem esse conceito de que ele continuou insistindo. E de acordo com Sihat Shabbat, a mensagem central dessa Parashá Vaet Hanan é insistir, é persistir em clamar por Mashiach, por redenção. Ainda no Midrash, tem um rabino muito famoso, muito conhecido no Midrash, que é Yohanan. Ele traz um outro conceito que esse eu acho muito legal. Ele fala que existem 10 tipos de expressões que são usuais nas orações de súplica. Ou seja, quando você vai se reportar a Deus, existem 10 tipos de expressão que você usa para se chegar até Deus. E Moshe, quando ele suplicou para entrar na terra, ele usou a expressão Tahanonim, uma das 10. Apenas uma das 10. E essa súplica, ela tem uma ideia de pedido por graça. Ou seja, de todas as formas que Moshe poderia pedir para Deus para entrar na terra, ele recorreu à graça divina.
E aí o Rabino Yohanan, no Midrash, ele conclui: se nem Moshe tinha mérito suficiente para entrar na terra e ele precisava da graça de Deus, o que dirá nós? O que dirá a gente? E a gente vê aqui, então, aquilo que aparentemente é uma divergência, né? Quer dizer, por um lado, a gente tem os méritos de Moisés que traria a era messiânica. Por outro lado, nem Moisés tinha mérito para entrar na terra. E isso é muito comum no judaísmo. Opiniões divergentes que serve para a gente aí analisar de todas as maneiras. Agora, na minha opinião pessoal, o Midrash, apesar de ser Midrash, né, não é uma teoria consolidada, ele está mais alinhado com as Escrituras e com a Brit Hadashah. Porque a Brit Hadashah ela traz para nós uma referência do quê? Da redenção por graça. De uma redenção que não se baseia em méritos. E aí o judaísmo, no que diz respeito à tradição religiosa, porque judaísmo é muito mais do que religião, mas falando da questão religiosa, é uma religião, é uma tradição de méritos. De méritos. E às vezes alguns se confundem um pouco, porque vem lá do cristianismo, que fala que é só uma tradição de graça, e se depara com o judaísmo, que é uma tradição de méritos. E aí a gente pode separar duas categorias de méritos. Duas categorias. A primeira é uma que eu diria que a gente está até alinhado. Alguns chamam de a lei da semeadura. Ou seja, aquilo que você faz e que você colhe. Aquilo que você planta e que você colhe. Tudo que você se esforça, você estuda, você vai ver na prova. Você trabalha, você prospera. Você faz atividade física, se alimenta bem, desfruta de uma saúde. Isso, de fato, é uma relação de mérito. O Talmud ainda traz um conceito bem conhecido, que são os benefícios que o povo de Israel recebeu no deserto por conta de 3 pessoas: Miriam, Aharon e Moshe. E que cada um desses personagens carregava consigo um mérito que gerava um benefício para o povo de Israel. Então, pelos méritos de Miriam, Deus proporcionava água para os hebreus no deserto. Pelos méritos de Aharon, tinha a nuvem que acompanhava o povo durante o dia, a coluna de fogo que acompanhava o povo à noite, e pelos méritos de Moshe, havia um maná que caía do céu. Por conta da justiça dessas pessoas, por conta do que eles proporcionavam de bom. 3 irmãos. E nisso eu creio que a gente está alinhado, porque de fato essa categoria de méritos existe. Nós devemos nos esforçar. Yeshua falou que o reino de Deus é tomado pelo esforço. Agora, existe uma outra categoria de méritos no judaísmo, que essa, pelo menos na minha opinião, eu discordo um pouco, que é o mérito pessoal para se obter redenção. Ou seja, se você for uma pessoa muito boa, muito justa, se você cumprir mitzvot, se você se esforçar, você vai merecer um lugar no mundo vindouro. Inclusive, se você não é judeu, se você for um Bnei Noach, se você cumprir 7 leis, você vai merecer um lugar no mundo vindouro. Detalhe, um Bnei Noach não pode crer em Yeshua, porque crer em Yeshua seria uma idolatria. E aí, nisso, eu acredito que a gente discorda, porque é uma teoria que destoa um tanto da Brit Hadashah. Não estão gostando, pessoal? Tem uma outra teoria, um outro conceito dentro do judaísmo, que é o Kiddush Hashem, santificação a Deus. Essa teoria está baseada na propiciação que um justo faz em prol de outras pessoas. É como se fosse um contratempo, um contraponto, onde você tem um grupo de pessoas majoritário, que é ímpio, que não quer saber de Deus, que não está nem aí para valores, princípios. E, por outro lado, você tem um grupo minoritário, que esse sim tem um compromisso com o Hashem, que vive na presença de Deus, e por conta dessa demanda, dessa busca dessas pessoas, as outras são beneficiadas. É como se houvesse uma balança, e o eterno chega a ser bom, né? Porque são poucos os justos que às vezes fazem um contraponto e colocam a balança nivelada para muitos injustos. Esse é um princípio interessante. E existem níveis de proporção nessa balança. Quer ver um exemplo interessante? Dentro de uma casa, dentro de uma família. Imagina uma família com 20 pessoas. Sei lá, só 2 pessoas temem a Deus ali. O restante é tudo daquele jeito.
Você já reparou que essas pessoas que buscam a Deus, temem a Deus, geralmente elas oram muito pela família, que elas buscam muito pelos familiares, e que muitas vezes coisas ruins deixam de acontecer para toda essa família por conta de dois, por conta de um justo, que está ali sempre, né, intercedendo por essas pessoas. E esse padrão ele pode se desdobrar para outros contextos. Por exemplo, na empresa que a gente trabalha, onde vocês trabalham, se você representa ali de fato o compromisso, a aliança com Deus, muitas vezes aquela empresa não vai falir por tua causa. Isso é interessante. A gente amaldiçoa o chefe, né? E às vezes a empresa está de pé por conta de justos que estão lá. Isso pode se desdobrar também para o seu bairro, para a sua cidade. E esse é o mesmo conceito do Minyan. Não sei se você sabe o que é Minyan. Minyan é um quórum de 10 homens, justos, que se reúnem sempre nas sinagogas para rezarem. E acredita-se que por conta da reunião desses 10 homens justos, aquela sinagoga é beneficiada, as famílias que fazem parte daquela comunidade são beneficiadas, inclusive o local que a sinagoga está, o bairro, a cidade, é beneficiado por conta da reunião desses 10 homens justos. Sabe de onde vem essa teoria? Lá de Abraão, quando ele intercede por Sodoma. Ele fala, Eterno, se tiverem 10 homens justos, o Senhor vai destruir todo mundo? Esse foi o limite. Se chegar a 10, tá bom. Aí os judeus falam o seguinte, irmão, se tiver pelo menos 10 justos num país, Deus não vai destruir. Tá bom. E aí Yeshua ele entra justamente nesse argumento. 10 pessoas? Não. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E a justiça que faltar, eu vou completar. E ainda que tenham 1000 homens, 1000 pessoas reunidas aqui em meu nome, ainda vai faltar justiça e eu ainda vou completar. Tem um rabino cabalista da antiguidade que eu gosto muito, ele realmente é muito profundo no que ele fala. E dentro dessa análise ele trouxe o seguinte conceito, que pode chegar a um nível que toda a humanidade esteja corrompida, todo mundo. E que seja necessário um homem justo e que esse homem vai perecer no sentido de morrer. E devido à justiça desse homem, ele vai fazer propiciação por toda a humanidade. Só faltou ele falar o nome desse homem. Digo quem é esse homem? Pois é. Agora é interessante que Moshe ele não entra na Terra Prometida. Por quê? Se ele entrasse, então chegaria talvez à Era Messiânica? Ou esse conceito de propiciação? Talvez com a morte de Moshe, talvez pelo fato de Moshe não ter entrado, o Eterno exerceu até bondade e misericórdia para com o povo. Então, vou deixar vocês entrarem. Na verdade, Moshe, ele tipifica a primeira vinda de Yeshua. Você veja, Yeshua vem, ele proporciona o acesso ao reino, mas ele morre, assim como Moshe. Mas aí Yeshua vem num segundo momento, numa segunda vinda, representado por Yehoshua, o sucessor de Moshe, e esse sim coloca o povo dentro da terra. Eu queria ler com vocês Devarim, capítulo 4. Não vou ler para a gente ser mais objetivo. No capítulo 4 de Devarim, do verso 25 ao 31, a gente vai ver um relato ali das consequências que o povo hebreu sofreria por desobediência quando adentrasse na terra. Uma das consequências é que eles seriam exilados e, nos diversos lugares que eles estariam espalhados pelo mundo, ali eles cometeriam idolatria, servindo deuses de madeira e deuses de pedra. Daí os judeus tiraram uma teoria. Que isso que está escrito na Torá é uma profecia sobre o cristianismo e sobre o islamismo. Por quê? Deus de madeira, a cruz. Deuses de pedra, Kaaba. Conhece a Kaaba? A Kaaba é um cubo, uma estrutura, uma edificação que fica lá em Meca, na principal mesquita do mundo. E na Kaaba tem uma pedra negra, que segundo a tradição islâmica, ela veio do céu enviada por Deus, ela já estava lá no Jardim do Éden, e no começo ela era branca, ela
era clara. E por conta da corrupção humana, ela foi escurecendo, 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 e hoje ela é uma pedra negra. Segundo eles, a pedra já estava lá com Abraão também. E existe toda uma ritualística, uma peregrinação, onde os muçulmanos vão até Meca, peregrinam no Ramadã, principalmente, e circundam aquela Caaba, tentando chegar até a pedra para beijar a pedra. E aí, então, voltando, os judeus falam, não, essa profecia da Torá é sobre o cristianismo e sobre o islamismo. Será? Será? A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Nós passamos recentemente pelo dia 9 de Ave. O 9 de Ave é um dia de luto, um dia de jejum, um dia triste, um dia de lamento. Porque nessa data a gente sabe que muitos acontecimentos ruins atingiram o povo de Israel. Principalmente a destruição dos 2 templos sagrados. Principalmente. E é sobre isso que eu queria me deter hoje um pouquinho. Falando um pouquinho da minha experiência pessoal, como que eu me relaciono com essa data, geralmente é um dia de temor, de reverência e tudo mais. Nem sempre eu jejuo. Vou ser honesto com vocês, nesse 9 de Ave que passou, eu não jejuei. Se eu jejuo, pelo menos eu, Raul, eu não jejuo por lamento da destruição dos 2 templos. Embora, claro, eu tenha todo respeito, toda consideração pelo que o templo representa e também pela dor e desconexão que existe no povo de Israel pela falta do templo. Queria falar um pouquinho, então, também sobre o judaísmo e a crença na reconstrução do Beit HaMikdash, ou o que seria a construção do 3º templo. Eu vou explanar um pouquinho aqui sobre templo. Eu quero deixar uma coisa bem clara. Não estou trazendo conceitos que são visões doutrinárias da Sarel. Eu só estou colocando aqui coisas para a gente pensar, para a gente refletir. No final, não vou falar que Sarel acredita na reconstrução do 3º templo. Não, a Sarel não acredita. É complicado, é muito complexo. Mas eu queria convidar vocês a, pelo menos, refletir nessas coisas. As principais linhas do judaísmo. O judaísmo ortodoxo. É unânime a crença de que haverá, sim, de fato, a reconstrução do Beit HaMikdash. Mas nós temos outras linhas, por exemplo, o judaísmo reformista, o judaísmo reconstrucionista. E estes são praticamente unânimes em não acreditar na reconstrução do templo e rejeitam principalmente a ideia da restauração dos sacrifícios. O que eles dizem? Que essa ideia de sacrifício é um modelo incompatível com a espiritualidade moderna. Aí nós vamos para o judaísmo conservador. O judaísmo conservador é meio dividido. Alguns acreditam que vai haver, de fato, um templo, outros acreditam que não, mas também rejeitam a ideia da restauração dos sacrifícios. Mas, basicamente falando, reformista, conservador, reconstrucionista, não acreditam na vinda de um Messias, um homem único, que vai resolver os problemas do mundo. Eles acreditam numa evolução ética, moral, social, que por si só vai trazer uma restauração para o mundo. Aí tem a opinião de uma pessoa bem importante, o Rabino Shulam. Já viu o Rabino Shulam falando sobre o que ele pensa sobre a reconstrução do templo? E quando eu vi ele respondendo sobre isso, ele ficou até um pouco irritado com a pergunta. Não vai ter reconstrução no 3º templo. Não me perguntem mais sobre isso. Igual Deus falou com Moshe, né? E aí, qual que é a minha opinião sobre a reconstrução do templo? Quer saber a minha opinião? Não importa. Você já ouviu a opinião do judaísmo ortodoxo, reformista, conservador, reconstrucionista, do Rabino Shulam? O que é a minha opinião? Se ainda assim você quiser saber, depois que acabar o serviço, pode me perguntar no cantinho, eu vou responder para vocês. Agora é legal, a gente precisa criar uma relação entre o templo e Yeshua, porque a gente sabe, a gente consome às vezes muito conteúdo, eu sei que os irmãos assistem vídeos e outras comunidades e rabinos, a gente sabe que isso dentro da ortodoxia é um fato. Para que um candidato a ser Messias seja de fato Messias, ele precisa... Você não vale, Kefra, você já sabe. Você não vale, fica quieto. Reconstruiu o templo. Ele precisa reconstruir o templo, o 3º templo.
Yeshua reconstruiu o templo? Ó, Shabbat Shalom, pessoal, vamos encerrar por aqui. Bom, falando de templo físico, é uma pergunta até ignorante, né? Porque Yeshua reconstruiu o templo? Olha, quando ele veio, tinha um templo construído. Não tem nem sentido essa pergunta. Mas a pergunta ainda fica, ele reconstruiu um templo, e para isso a gente precisa entender qual que é a finalidade do templo. Como o Orochi sempre fala aqui, tudo que Deus fala, tudo que Deus faz tem um propósito, tem um sentido, tem uma finalidade. E eu trouxe aqui pelo menos três propósitos, 3 finalidades do Beit HaMikdash, ou no antigo Mishkan, que era o tabernáculo no deserto. Primeiro, habitação divina. E é interessante que a Torá fala que Deus queria um lugar para morar dentro do povo. Não no sentido no meio, dentro de si. Então, primeiro propósito, a habitação divina. Segundo, os sacrifícios. Os sacrifícios, na verdade, eram a metodologia que proporcionava o que é o terceiro elemento, o terceiro propósito, a conexão. Então, essas são as principais finalidades. A habitação divina, os sacrifícios, que é a ponte entre a habitação de Deus com a habitação do homem, que cria esse terceiro nível, que é a conexão. E aí, Yeshua reconstruiu o templo? É bom você saber disso, porque você vai discutir com os judeus. Não, Yeshua não reconstruiu o templo. Aí você vai poder falar, mas espera aí, qual que era a finalidade do templo? E aí a gente conclui que Yeshua, ele trouxe aquilo que era a finalidade do templo e potencializou. Ele elevou. Quem que entrava no Santo dos Santos? Kohen Gadol. Não era qualquer sacerdote, era o sumo sacerdote. Com que frequência? Em que lugar? A gente viu 3 limitações. Uma limitação pessoal, um indivíduo. Uma limitação de tempo, a frequência. E a limitação geográfica. O que Yeshua falou para a samaritana? Ela chegou e falou, poxa, mestre, aqui é uma discussão polêmica. Qual que é o lugar que deve adorar? Vocês dizem que é lá no templo. A gente fala que é aqui, onde Jacó fez o poço. Aí Yeshua, bom, é lógico, é lá no templo, porque ali está toda a tipificação do que virá. Mas vai chegar um tempo que não vai depender disso, não. Lá em Curitiba, na Sarel, em 2025, no calendário gregoriano, vão ter pessoas acessando constantemente o lugar santo dos santos. A gente sabe que quando Yeshua morreu, o que aconteceu? O parochet, a cortina, ou como popularmente as pessoas falam, o véu se rasgou. Rompeu com a separação. Ou seja, Yeshua, então, ele tornou aquilo que era o propósito do templo algo muito mais elevado, muito mais sofisticado, muito mais eficiente. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se eu te falar assim, vou te dar um presente, você pode escolher. Você pode escolher, Isabel. Você pode escolher. Pensa bem. Você quer uma máquina de escrever ou você quer um Mac? Não o McDonald's, sei que agora dá fome. O Mac, o MacBook. Pensou um pouquinho, né? Acho que vou dar uma máquina de escrever para ela. A não ser que você seja dono de um museu e já tenha um MacBook de última geração, acredito que você vai escolher o MacBook. E essa é exatamente a relação entre o método antigo e o método novo. E aí eu não estou falando de abolição de Torá, gente, de mandamentos. Eu estou falando de como Deus se manifesta de forma evolutiva na história da humanidade. E isso na mesma Torá, sem mudar a Torá, o que é muito importante. Hebreus capítulo 8, verso 5. Eles, os sacerdotes e o Kohen Gadol, servem em um santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Contudo, o ministério sacerdotal que Yeshua recebeu é superior ao deles, como também a aliança da qual ele é mediador e é superior à antiga, porque se baseia em promessas superiores. Essas promessas superiores é legal, é interessante, porque a promessa da entrada na Terra Prometida era muito mais uma promessa atribuída à Terra.
era mais uma herança material. Claro que tem todo sentido, que alude para o mundo vindouro. Mas quando ele fala que a promessa em Yeshua é superior, é que ele está falando que não é uma promessa para você conseguir uma casa própria em Deus. Mas é a promessa da ressurreição dos mortos. Continuando. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra, ou para a renovação dela. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, em que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Com a comunidade de quem? De Israel e de Judá. Para quem diz que Israel foi rejeitado. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis às minhas alianças, à minha aliança, eu também me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança com que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis na mente deles e as escreverei no seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem dirá ao seu irmão, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu serei misericordioso com a injustiça deles e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Ao chamar nova essa aliança, ele tornou antiquada, obsoleta a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. E aí eu reforço, não está falando de Torá, não está falando de mandamentos. Até porque essa paraxá, ela reforça os 10 mandamentos, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas ele está falando sobre o sistema de conexão com Deus, que antigamente era por sacrifício e sangue de animais, que precisava ser feito continuamente, e que não mudava a natureza do ser humano. O sacrifício de agora, ele permite que você seja habitação, morada do Espírito de Deus, que transforme a tua natureza, que você naturalmente reaja, expressando os atributos e o caráter de Deus. E se a gente não achar e não considerar que isso é superior e torna antiquado o que veio antes, a gente precisa rever um pouquinho os nossos conceitos. A pergunta continua: vai existir um terceiro templo? As divergências, elas permanecem e vão sempre permanecer. Talvez você fale para mim: Raul, tudo que você está falando, todas as referências bíblicas que você está usando, eu vi uma outra pessoa usando delas para falar e explicar profundamente que vai ter o terceiro templo. Amém, irmão? Que Deus te abençoe. Continuemos andando juntos, em amor e em paz. Porque é isso que importa. Quando o Mashiach e Yeshua chegar, a gente vai saber. Mas se o terceiro templo for reconstruído, ele vai ser destruído um dia? Já parou para pensar nisso? Porque se o terceiro templo ele for construído, vai ser na era messiânica, no milênio. E o que Yohanan, no livro de Revelações, Apocalipse, ele fala que ele vê, após o milênio, novos céus, nova terra, a cidade santa, Jerusalém. O que mais que ele diz? Na cidade não vi templo algum, porque Deus e o seu Cordeiro são o templo. Ou seja, se for reconstruído um terceiro templo, em algum momento ele vai ter que ser extinto. De forma amigável, ou talvez não. Mas é uma curiosidade interessante a gente refletir um pouquinho sobre isso. Afinal de contas, o que Yohanan vê em Apocalipse, que ele relata em Apocalipse? O mundo vindouro. O mundo vindouro. Aquilo que a gente tanto sonha, aquilo que a gente deseja. Se esse não for, como é a expressão, né? Se eu não fizer de Jerusalém a minha maior alegria, Salmo 136, que se colhe a minha língua ao céu da minha boca e que define a minha mão, se eu não fizer de Jerusalém a minha maior alegria. Isso é um tipo de expressão para dizer, se a minha esperança não for na redenção, e o meu coração estiver no que há de vir, nada tem sentido. Então o que Yohanan de fato vê é o mundo vindouro. O que é o mundo vindouro? A reconstrução. É o retroagir. Imagine que todos esses anos que o ser humano esteve sobre a Terra, ele deteriorou o planeta, e no milênio Yeshua vai fazer o processo inverso.
E quando terminar o milênio, o que vai chegar? O que era no Éden. Então o que Yohanan vê, na verdade, é o Éden. E se você vai, como o Orochi sempre faz na Paraxá, né? Vamos lá para Bereshit. Agora sejam bem sinceros, bem honestos. Lá em Bereshit, existe a descrição de algum templo? O Pedro fez assim. Sim, existe. Não existe templo. O que existe é uma conexão plena, total, 100%, completa, o que torna a necessidade de um templo físico, um sacrifício, uma coisa desnecessária. E é isso que o Hanan contempla. Eu queria falar uma coisa assim para vocês, como dica, como conselho de alguém que já está nessa jornada de judaísmo há bastante tempo. E não só no judaísmo messiânico. Não acredite em tudo que Rabino fala. Não acredite num conceito só porque ele é judaico. Seja uma pessoa pensante. Seja uma pessoa que reflete, que tem senso crítico, pondera as coisas, estuda a palavra de uma forma abrangente para chegar nas suas próprias conclusões, que você pode mudar com o tempo, mas seja honesto. Porque o Rabino falou é muito fraco. Se você quiser conversar e debater comigo uma opinião divergente sobre a construção ou não do templo, eu estou aberto. Mas não chega dizendo porque o Rabino falou, não me manda link. Me mostra a tua verdade, me mostra a Bíblia, me mostra as referências. Aí a gente pode debater. E de repente você pode até me convencer. Se houver sinceridade, amor, respeito e o desejo de crescimento em unidade. Agora então, continuamos com a divergência. Vai ter um terceiro templo ou não? Independente disso, a gente conclui que a gente tem que ser unânime em dizer que o que Yeshua fez, o que Yeshua proporcionou é maior e que a gente tem esse acesso. Ponto final. E a discussão sobre qualquer outra coisa se torna secundária. Muito bem, Mark. Qual deve ser a nossa reflexão na data do 9 de Av? E não só na data 9 de Av, mas todos os dias da nossa vida. Reflexão e clamor para sermos templo, habitação, morada. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16 ao 17. Vocês não sabem que são o santuário de Deus? E que o Ruach HaKodesh habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é santo, é sagrado. E aí eu trouxe 3 estágios aqui do Beit HaMikdash para a gente fazer um paralelo com as nossas vidas. 3 estágios. O primeiro estágio é quando não existe o templo. É quando não existe o Mishkan. Isso representa na nossa vida aquela fase, aquele momento em que você nem teve um encontro com Deus. Que não se refere a uma conversão intelectual, onde você achou interessante os ensinos bíblicos e falou, vou aderir a essa fé, a essa tradição. Não, estou falando de nascer do alto, né, Rosh? Quando você nasce, quando você morre para a antiga natureza e nasce novamente, nasce do alto. Aquele é o momento onde o templo é construído, ele é edificado. É o momento que o Ruach HaKodesh passa a habitar dentro de você. Primeiro paralelo. O segundo é quando o templo já está edificado. E está vivendo o melhor dos seus dias. A pessoa está bem espiritualmente, está cheia do Ruach, está cheia da presença. O sacrifício é contínuo. O que é o sacrifício? Renúncia. Você se desvia do mal, você faz tudo aquilo que agrada ao Eterno. Esse é o templo no seu melhor momento, na sua melhor fase. Se você não nasceu do alto, que é a primeira condição, o que você pode fazer? Vai ter Hanan. Eu supliquei. Suplique ao Eterno para que isso aconteça na sua vida. Mas se você está muito bem, se espiritualmente você está muito bem, é um templo edificado, o que você precisa? Vai ter Hanan. Porque ninguém está tão bem que possa ser orgulhoso a ponto de tratar isso de qualquer forma, porque vem o terceiro nível. E o terceiro nível é quando o templo é destruído, ou quando o templo cai. Que representa o nosso fracasso espiritual na jornada. Ou momentos de queda. E aí, vai ter Hanan, eu supliquei.
Mas se eu pedir, se eu insistir para Deus e ele responder a mesma coisa que respondeu para Moisés, basta, não quero saber mais. Você se desviou, se caiu, aí está mal, não quero saber. Aí você pode usar uma regra do Talmud. Tem uma diretriz no Talmud que diz o seguinte: se você está na casa de alguém, faça tudo o que essa pessoa te mandar ou te pedir. Só não faça uma coisa. Se ela pedir para você ir embora, se ela pedir para você sair. Se Deus falar para você, basta, fala, não, não basta não, Eterno. Me ajuda. Reconstrói o templo. Insista, persista. Vai de Hanan. Eu pedi, eu supliquei por Mashiach. Eu pedi, eu supliquei por ser habitação, por ser morada. A gente já está caminhando para o final. E uma coisa importante que tem nessa paraxá é a repetição dos 10 mandamentos. E aí, voltando naquele comentário sobre o cristianismo e sobre o islamismo, não tem nada a ver com isso não, gente. Não que essas tradições não tenham seus erros. Não, mas não se trata disso. Porque se assim for, o judaísmo está cheio de problema. Vou perguntar uma coisa para o Roshi. Preste atenção na resposta dele. Roshi, o senhor acredita em reencarnação? Por isso que eu perguntei para o senhor. Amém. O judaísmo é cheio de espiritismo, de esoterismo. Você pode até mandar carta. Se você não estiver bem na tua vida, se estiver passando um momento difícil, você pode escrever cartas e mandar para uma pessoa que já faleceu, uma pessoa específica. Oi? Então você pode mandar cartas para uma pessoa e ela vai te responder, ela vai te consolar de alguma forma. Ou seja, você falar que o cristianismo é 100% errado é tão tolice quanto falar que o judaísmo é 100% correto. Engole essa. É porque tem muita gente que fica soberbo quando vem para o judaísmo. Aprende um pouquinho, conhece um pouquinho e despreza o lugar que veio, o que aprendeu, o que agregou, porque às vezes a edificação do primeiro templo e aquele momento de glória onde o templo estava lá em cima, ela era lá, como o irmão Daniel trouxe outro dia aqui, era lá na igreja. Aí o que acontece? A gente se torna bem assim, bem hipócrita, né? Porque daí a gente só agrega mais conhecimento, a gente se torna de fato pessoas com intelecto um pouco apurado, mas em termos de fruto, em termos de vivência, a gente continua a mesma coisa ou até pior. Pior, porque agora virou um crítico e está condenando os outros. Tem muita coisa que eu discordo do cristianismo, mas eu não sou, desculpa aí a expressão, eu não sou idiota, imbecil de cuspir no prato que eu comi e olhar para lá e ver pessoas que estão bem, espiritualmente falando. Então não é sobre uma religião, é sobre destruir o santuário com idolatria, ainda que essa idolatria seja subjetiva. Eu queria ler Ezequiel para vocês, capítulo 8, a partir do verso 3. Ezequiel falando. Ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo. O Espírito levou-me entre a terra e o céu. E em visões de Deus, ele me levou a Jerusalém, à entrada da porta do norte, do pátio interno. Presta atenção onde era a visão. Onde estava ali dentro, colocado um ídolo que desperta o zelo de Deus. E ali diante de mim estava a glória de Deus. O Deus de Israel, como na visão que eu havia tido na planície. Então ele me disse, filho do homem, olhe para o norte. Olhei, e no lado norte, a porta do altar, vi um ídolo que desperta a ira de Deus. E ele me disse, filho do homem, você vê o que estão fazendo, as grandes práticas repugnantes da nação de Israel, coisas que me levarão para longe do meu santuário. Mas você verá práticas ainda piores. Então ele me levou para a entrada do pátio. Olhei e vi o buraco no muro.
E ele me disse: filho do homem, agora escave o muro. Escavei o muro e vi a abertura de uma porta ali. E ele me disse: entre e veja as coisas repugnantes e más que estão fazendo. E eu entrei e olhei, e lá eu vi desenhadas por todas as paredes todo tipo de criaturas rastejantes e animais impuros e todos os ídolos da nação de Israel. Vocês lembram do episódio do bezerro de ouro? O Orochi sempre fala com muita sabedoria aqui sobre esse episódio. É muito interessante porque a gente desassocia a entidade divina do bezerro e a gente vê que o propósito por trás daquilo é o culto. E que maneira que era o culto? Se entregando à farra, a orgias, a bebedices. Então, quando a gente vai aqui para os tempos antigos e a gente fala de idolatria, nada mais é do que a natureza corrompida do homem expressa em tradições religiosas. Porque você tem uma entidade, um Deus com D minúsculo, e uma maneira e uma forma de você servir a esse Deus. Que pode ser daí a critério de cada um. A Brit Hadashah fala que o homem ele é levado pela sua... Cada ser humano ele é atraído pela sua própria concupiscência. Então, se você tem uma... Não, se você não. Aqui é todo mundo kadosh. Se o indivíduo, ele não pode ver uma oportunidade que ele tira proveito, que ele rouba, que ele é desonesto. Então, ele pode criar uma entidade, um Deus, uma divindade, dar nome para aquilo, criar uma imagem, e ele fala assim, agora eu vou cultuá-la. O que eu vou fazer? Vou lá assaltar um banco. Nossa, Baruch não. Que culto abençoado que eu prestei ao meu Deus. Partindo diretamente para os 10 mandamentos, primeiro mandamento, amar a Deus acima de tudo. Aí, todo o resto é desdobramento disso. Todo o resto é só a consequência de você não amar a Deus acima de tudo. E tudo que supera o amor a Deus, qualquer coisa que ocupe o nosso coração com maior ímpeto, com maior força, é o quê? É idolatria. E aí, tanto faz a tradição religiosa, você tira a entidade divina. Quer ver outro exemplo? Não vou falar o nome, mas a deusa da fertilidade na antiguidade. Como que eram os cultos a essa entidade? Fala aí para nós, Kefa. Sacrifícios? O que mais? Todo tipo de imoralidade, todo tipo de orgia. E aí você vê hoje o quê? Ninguém nem sabe. Se você sair na rua aí, na noitada, e ver quem está se prostituindo e perguntar: você serve tal Deus? Ele fala: quê? Não importa, você tirou a entidade e você colocou a prática, é idolatria. Segundo mandamento, não fazer imagens para a adoração. Vou falar um negócio aqui, não se ofendam, porque eu falei para... A Josane está aí? Não, né? Ela falou assim, não dá para você fazer a paraxá que você fica batendo em nós. Eu falei, não, Josane, você não entendeu. Eu bato em mim mesmo. Se você se identifica, o problema é seu. Quanto tempo você reza? Quanto tempo você ora? O quanto você se dedica a Deus? E eu não estou falando de só separar um tempo, porque às vezes você fala assim, não, a vida é corrida, não dá tempo. Mas se você é um templo edificado, você pode estar fazendo você pode estar ocupado com todos os seus afazeres e o coração está queimando pela presença de Deus. Mas de fato, quanto que isso prioriza o teu coração? Quanto tempo a gente passa com redes sociais? Com série? Não, irmão, mas eu estou assistindo The Chosen. Você assiste um episódio de The Chosen a cada 3 meses, que eu sei. E nisso a gente vê um monte de série, né? Não, mas não saiu a 5ª temporada ainda. Saiu já. Esse negócio de fazer imagens, para mim isso aqui, gente, é o que mais representa hoje a quebra desse mandamento. Seja de forma literal ou de forma subjetiva. O que a gente produz aqui, ou o que a gente consome aqui, vai externalizar qual é o nosso Deus. Terceiro mandamento, não usar o nome de Deus em vão. Aí eu gosto de um conceito que o Yaakov traz, né? Que a partir do momento que você se identifica como alguém que serve a Deus, que a tua indumentária expressa isso, mas você vive de uma forma não condizente com isso,
Você está tomando o nome de Deus em vão. Eu acho perfeita essa colocação que o Jacob traz. E isso pode ser tido como religiosidade. A religiosidade pode ser a quebra desse mandamento. Olha só que coisa. Eu acho que umas 3, 4 semanas atrás, o Orochi mandou uma mensagem para nós, no grupo ali da liderança, convocando a um jejum pelo Brasil. Daí eu vi a mensagem do Orochi e falei, em jejum, pede outra coisa. Quer uma oferta, uma de tzedakah, eu faço um pix, mas jejum? Quando? Sexta-feira. 24 horas. Nossa. Tá bom, mas daí que mais? Por 7 sexta-feira. Não. Vamos suplicar para o Mashiach chegar antes, né? Ai. O que eu quero dizer com isso? Eu fiz vocês dar risada para bater um pouquinho agora, tá bom? A gente jejua pelo 9 de Ave. E às vezes nem tem conexão nenhuma. A gente nunca nem pôs o pé em Israel, não cresceu dentro de uma família judaica e está tomando as dores da destruição do templo. Mas o que está acontecendo no Brasil, agora, a gente nem ora. A gente nem sabe o que está acontecendo, a gente não jejua. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Por quê? Se você for Michigan, se você for templo, você vai entender que Deus te colocou num lugar para que ali você transforme aquele lugar. Aí eu vejo gente jejuando pelo 9 de Ave. Não, o jejum do nosso povo. Que jejum do nosso povo, cara? É aqui. Qualquer conceito que venha de Israel é para a gente aplicar no nosso contexto, onde Deus nos colocou. Vou acelerar porque não vai dar tempo. 4º mandamento, guarda o Shabat. 5º, honra teu pai e tua mãe. Não matar, não cometer adultério, não roubar, não mentir, não cobiçar o que é do próximo. E aí, dentro de cada um desses mandamentos, pode trazer esse tipo de ideia de idolatria, onde a gente vê a quebra de todos esses mandamentos. Nessa paraxá nós temos o Shema Israel. Eu estava meditando sobre isso. Você já reparou que quando você recita o Shema Israel não é uma reza, tá? O Shema Israel é uma recitação. Não, vou rezar o Shema, não, é recitar. Você já reparou que a gente fala assim, ouve Israel, o eterno nosso Deus, o eterno é um, e amarás o eterno teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Você já viu alguém recitando assim, ó? Ouve Israel, o eterno nosso Deus, eterno, e eu amo o eterno. De todo o meu coração, de toda a minha alma, com toda a minha força. Você já viu alguém rezando assim? Se você vê, você fala, nossa, oxe, me abençoa aí, irmão, porque tá bom o negócio, tá bem elevado, né? E eu queria ler para vocês Devarim, capítulo 6. Vamos aqui para a nossa paraxá. Capítulo 6, o verso 1. Este é o conjunto de mandamentos, os mandamentos suprarracionais e os mandamentos racionais. Suprarracionais são aqueles que não têm compreensão, mas a gente simplesmente pratica. Que Deus, o seu Deus, ordenou ensinar a vocês para serem cumpridos na terra em que vocês estão prestes a entrar. Pulando para o verso 4. Ouça Israel, o eterno nosso Deus, o eterno é um. E amarás. Quer dizer, então, que o amor pleno a Deus é o atributo que a gente vai receber só na redenção final. Quando for, de fato, extinta a nossa natureza corrompida. Não estou falando que a gente não ame a Deus, de alguma maneira. Não estou falando que o nosso coração não possa arder e, de fato, priorizar a Deus e tê-lo como centro. Mas o amor que a Torá está se referindo aqui é um amor que, na nossa condição presente, não tem como. Porque ela está falando de plenitude, ou seja, pensa nisso. Esse é um mandamento para quando vocês entrarem na terra. Você só vai amar a Deus como você tem que amar, porque a gente é dúbio, o nosso coração se divide. A gente não conhece a intenção do nosso próprio coração. Às vezes eu oro e falo assim, nossa, eu fui sincero nisso, eu tenho certeza. Aí passa um tempo e eu vejo que, nossa, que falsidade. Porque a gente ora e não muda, aí só pode ser falsidade. Falando de mim, pessoal, não fiquem tristes. E aí eu vou falar uma coisa que já está encerrando, gente.
Uma coisa importante. A gente tem que, aquela segunda geração que entrou na Terra Prometida, era uma geração mais justa que a anterior que morreu no deserto, né? O que vocês acham? Uma boa colocação. Eram menos perversos. Por isso que é bom conhecer as Escrituras, porque daí você tem referência. Então, Moshe morre e Yehoshua assume o seu lugar, e a gente sabe que daí vai ter toda a campanha de guerra, onde eles tomam posse da Terra Prometida, e quando acabam as batalhas, Yehoshua ele traz aquela frase bem famosa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas o que ele fala para o povo? Escolham vocês hoje a quem vocês vão servir. Aí o povo responde: que isso, Josué? O que isso quer dizer com isso? A gente vai servir o Senhor também. Aí Josué responde: vocês não são capazes de servir a Deus. Não, nós vamos servir a Deus. Aí sabe o que ele fala? Então tá, o céu é testemunha do que vocês estão falando. Então, peguem todos os ídolos que vocês estão carregando até agora e se desfaçam deles. Está escrito isso aí, leia lá o livro de Josué. Está escrito. Ou seja, a nova geração viu tudo o que aconteceu com a anterior, ouviu todas as repetições de Moshe, todo o livro de Devarim, viram os milagres nas batalhas, Deus deu de fato a terra prometida, e eles estavam carregando ídolos até aquele momento. Que surpreendente. Não é surpreendente, é a nossa vida. Até chegar naquele dia onde a gente vai ser totalmente regenerado, a gente está carregando ídolo, gente. Já mentiu alguma vez? Eu já, bastante. Já falou mal de alguém? Nossa. Os irmãos. Já olhou para uma mulher de forma indevida na rua? Ixi. Eu não tenho compromisso nenhum com vir falar coisas bonitas, gente. Eu tenho compromisso em tratar a minha vida, porque o negócio é sério. E esses ídolos a gente carrega até o fim, às vezes. E eu quero terminar com uma frase que eu vi um pastor falar, há muito tempo atrás. E aquilo me marcou de um jeito que até hoje eu lembro e é uma referência para mim. Ele falou o seguinte: sabe qual que é a diferença de Yeshua? Ele falou Jesus. Eu falo Yeshua, tanto faz. Sabe qual que é a diferença dele para nós? É que Yeshua, em toda a sua vida, em todos os seus anos de vida, ele nunca viveu um segundo sequer sem cumprir o primeiro mandamento 100%. Vou repetir. A irmã Viviane está me olhando assim. Vou repetir, irmão. Yeshua, em toda a sua vida, ele nunca deixou de amar nem um segundo sequer a Deus 100%. Isso é Yeshua. E do outro lado tem a gente. A gente, em toda a nossa jornada de vida, a gente nunca viveu um segundo sequer amando a Deus 100%, com totalidade. O resto é conversa. Tudo tem que estar centralizado nisso. Terminar com o verso, Lucas, capítulo 11, verso 11 ao 13. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, lhe dará em lugar disso uma cobra? Ou, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Ruach HaKodesh aos que lhe pedirem. Vai de Hanan. Eu supliquei, eu persisti para ser habitação do Ruach HaKodesh por méritos de Yeshua, o Filho. Shabbat Shalom a todos.